Era noite de lua cheia. Estávamos em família, apreciando o luar. Sou Esmeraldina dos Santos, moradora do Quilombo do Curiaú, filha de Francisca Antônia Ramos dos Santos, tia Chiquinha, Maximiano Machado dos Santos, seu Bolão. Eu tenho 70 anos, pedagoga, artesã, escritora, mestranda na Universidade Federal do Amapá, contadora de história, cantadeira de batuque e marabaixo. Nasci no bairro do Laguinho, mas a minha família toda é curiauense, que nasceram aqui no Curiaú. Fui a única filha que nasceu no Laguinho. Então, hoje, voltar a morar dentro da comunidade, para mim foi um privilégio muito grande. Até porque foi onde meus trabalhos onde cresceu mais o meu trabalho, de ser divulgado, de ser muito procurada, porque no Laguinho a gente não tinha espaço. O espaço que tínhamos no Laguinho era pequeno, era sair de dentro de casa, estava na rua. E aqui no Curiaú, esse espaço que a minha mãe deixou para nós, é um espaço muito grande, muito bonito, privilegiado. Hoje nós somos bastante procurados por professores, estudantes, pessoas que vêm de fora atrás do nosso trabalho. Então, para mim, o meu trabalho cresceu devido a eu estar viajando por esse Brasil, levando esse marabaixo, esse batuque, a nossa história. Como contadora de história, hoje a maior felicidade da minha vida é dizer assim, sou realizada e realizando cada vez mais os sonhos que eu tinha na minha vida. Eu me chamo Elísia Paixão, sou cria daqui do Curiaú. Meus pais são José Araújo da Paixão e Isa Márcia da Silva. Sou criada aqui no Quilombo e, assim, eu comecei o basquete em fevereiro de 2019. Foi que eu viajei, eu competi lá para fora por Rio de Janeiro e em João Pessoa também. Meu nome é Antônia Márcia dos Santos da Silva, mais conhecida como Nega do Biluca. Eu não nasci no Curiaú, né? A gente morava no Laguinho e a minha avó resolveu voltar para cá. A minha vida aqui no Curiaú é uma coisa maravilhosa. A gente veio para cá para melhorar a nossa vida mesmo. Eu já estou aqui há 19 anos. Aí, com esses 19 anos, eu consegui construir minha casa, fazer a minha lanchonete, trabalhar com o que eu gosto, né? Que é a minha gengibirra e minhas comidas típicas. Para chegar no Curiaú, nós tínhamos que passar pelo São Camilo, né? Era uma volta muito grande, era longa, que não era essa como nós estamos agora. Então era de pés, atravessando por lago, a gente vinha pelo São Camilo para entrar pela mata para chegar ao Curiaú. Então a lembrança boa, porque era um lugar onde você tomava banho. A água era muito linda, era uma água corrente, então toda a molecada, quando chegava aqui nas férias, ou vinha passar as festas, nós tínhamos que tomar aquele banho naquela água gostosa daqui da comunidade. Eu cheguei aqui no Curiaú, não tinha nem energia na rua. A gente só tinha uma lâmpada dentro da casa, que a gente veio pra cá. Era só um fio que a gente puxava dentro de todas as casas e colocava uma lâmpada, a rua ficava deserta. Então, por toda a noite, a gente tinha que ficar todo mundo na frente de uma casa só, conversando até a hora da gente dormir, para poder dentro da casa, para não ficar tão coisa que não podia colocar televisão, não podia colocar ventilador, não podia colocar nada, porque era só uma lâmpada, só dava para colocar uma lâmpada. O meu pai, o caso dele aqui no Curiaú, porque ele era um dos foliões, que ele ficou com a bandeira que era do meu avô, porta-bandeira da folia de São Joaquim, né? Ficou com a bandeira para carregar aquele legado. Mas quando foi em 40, que ele teve que ir para trabalhar, porque naquela época não tinha concurso público, então ele foi convidado pelo coronel Janari para ir trabalhar em Macapá, na prefeitura. Na época era a prefeitura, né? A gente diz assim. E o meu pai foi, e a minha mãe ficou com meus irmãos aqui no Curiaú. Então, só que não adianta dizer assim, vocês estão no Laguinho, mas tinha que estar no Curiaú. Porque quando tinha as festas, marabaixo, batuque, meu pai tinha que estar aqui com a família todinha. Todo mundo tinha que acordar cedo, colocava dentro de caminhão, de caçamba, para nós estar aqui no Curiaú cedo. Então, depois que eu passei a morar aqui mesmo,
que a minha mãe, a gente contar a história, conhecer a sua história e valorizar cada vez mais. Porque é como eu digo, o Batuque, o Marabás, é uma história muito linda. É uma passagem de acontecimento, uma passagem de tristeza, de celebridade também, de dizer assim que essa história que é contada através das músicas, da caixa de marabaixo, do pandeiro, do tambor. E aí convivendo com a minha mãe, com meu pai, meu avô, que eu ainda conheci, graças a Deus, minha avó, Benedita Carlota do Rosário, mãe da minha mãe, que nasceu aqui no Curiaú em 1888, no ano da liberdade, que ela sempre contava essa história para nós, porque eu sou bisneta de indígena, né? Que o meu bisavô foi aqueles que vieram no primeiro navio com as famílias portuguesas para o Mazagão. De lá meu bisavô ele fugiu e encontrou uma indígena. E aqui no Curiaú ele formou família. Então a gente é uma mistura. E é por isso que a gente tem um sangue tão forte por cultura. Porque antigamente tu fazia as festas de santo aqui no Curiaú, era bonito tu ver todos os que matavam boi, aqueles senhores mais idosos, chegavam com faca na cintura para matar o boi, aquela união. Hoje já não está mais muito assim, porque os jovens já não querem tanto, né, participar dessas coisas. A gente sente muita falta disso, dos antigos, porque a gente está ficando, temos que ensinar os mais novos a perpetuar mais a cultura, como acontecia antigamente, né? Agora foi pras bandas de lá. Salve, salve, Curiaú! Bom, eu cresci aqui no Curiaú, eu fui criada aqui, é muito bom para passar as férias, o final de semana. O Curiaú significa meu refúgio, meu ponto de equilíbrio, porque aqui eu aprendi várias coisas. Aqui no Curiaú é a paz que nós temos e a força das nossos ancestrais que deixa a gente ficar assim, a gente tem um poder, a gente sente que emana no corpo da gente a força dos nossos ancestrais, dos nossos que já foram embora. A gente tem uma vivência muito boa, o ar, tudo. Aqui no Curiaú assim, é tudo de bom. É como um sonho. De repente a gente está dentro de um ônibus, fazendo uma viagem Belém-Brasília, de ônibus, que nós fomos fazer uma apresentação em Brasília, que na época o secretário era o Fernando Canto, né, que era na época do João Henrique, prefeito, e o grupo foi convidado para fazer uma apresentação em Brasília, numa feira, e nós fomos. E nós viajando de Belém para Brasília, então nós passamos Santa Maria do Pará, de muita mata. E ela ficou em pé dentro do ônibus e disse que quando ela voltasse, ela vinha tirar um terreno aqui no Curiaú para fazer uma maloca para receber os estudantes dela. Ela não sabia ler nem escrever. Eu apenas tinha um livro, que era História do Meu Povo. Aí eu fiquei assim, eu fiquei triste porque era só eu de filha que morava com ela. Eu disse, poxa, a mamãe vai enlouquecer, eu disse, né? Verdade. Passamos eu e ela 8 meses aqui dentro só de Cibá, que ela começou logo a construir a maloca, então fez um lugarzinho, né, que era onde a gente morava. Nós morávamos, não tinha luz, não tinha água. O meu irmão, o João, ele vinha e o outro irmão que mora noutra casa, agora ali, o Raimundo Paulo, todo dia de manhã eles tinham que vir aqui para ligar e desligar a luz, né? Eu e ela ficamos aqui só nós duas. Era muita mata, aqui não tinha essas casas, não tínhamos. Chegou depois, o pessoal chegaram depois, fazendo as suas casas depois. Então, assim, eu ficar imaginando o pensamento dela. De dizer assim, eu vou para o Curiaú, vou pegar um terreno, eu vou colocar todos os meus filhos dentro. Porque eu agradeço muito, porque eu digo, fica aquela herança quando o pai e mãe morrem, torna-se briga, justiça. E eu era a única filha que morava com ela e que não tinha casa. Então ela deixou para todos os filhos no seu lugar para fazer suas casas. Isso é uma coisa que ela teve essa imaginação. Eu vou deixar meus filhos tudo acomodado. E nos deixou. Do Curiaú para todo o Brasil, do Brasil para o mundo, âncora no universo, é questão de segundos.
Eu gosto demais de estar agora, ultimamente, na casa da minha filha, porque é uma lembrança muito grande, que era um lugar lindo que nós chamávamos de baixa. Era assim onde a água corria, não secava. Hoje em dia não temos mais essa água lá, devido que quando passou a rua que foram abrir a rua, porque não era rua, era caminhos. É uma lembrança que a gente fica pensando assim, hoje tudo mudou, tudo a gente tem dentro de casa. Até hoje, eu vou só no balneário para olhar, comer alguma coisa com as filhas, mas dizer assim que eu vou tomar aquele banho, porque eu me lembro muito do meu pai, quando vinha para cá, que era um lugar onde dava muito peixe, hoje a gente vê que não tem mais. Né? Então são lugares que você fica imaginando assim, na sua infância você tinha tanta coisa bonita, tanta coisa gostosa, de repente tudo mudou, tudo está mudando. O projeto daqui do Curiaú, o Basquete Quilombo, tem a oportunidade de jovem, criança, adolescente, de vir participar, entendeu? E se quiser vir jogar um basquete, uma pelada aí, pode vir. Essa aqui é a Gisberda Negra. A Gisberda Negra era o meio de eu comecei a fazer Gisberda Negra porque eu estava desempregada na época, né? E aprendi com o meu tio, Pedro Bolão. Mas na época eu estava desempregada, eu comecei a fazer para me vender, para me sustentar o meu filho, que na época eu tinha só um filho, a Gigibia. E daí eu fui fazendo, comecei a vender aos poucos, fui para Una e tal. Depois pegou no gosto do povo amapaense, não só do povo amapaense, como o povo de fora. A Gisberda Negra já foi para fora do Brasil. E até hoje, há 23 anos, eu faço ela. A Gisberda Negra ela é feita com gengibre, cachaça e açúcar, sabe? Às vezes faço com outro tipo de açúcar, porque tem pessoas que não podem, né? Mas eu continuo há 23 anos vendendo a gengibre com muito amor e carinho para o povo do Amapá e do mundo. Sendo o pôr do sol, tomando banho, conversando com os teus parentes, dando gargalhadas, entendeu? Vivendo aquele momento. Sei que não é para sempre, mas vivendo aquele momento tão gratificante, entendeu? E várias outras coisas. O Quilombo é uma paixão para mim. Eu não quero viver longe daqui. Eu amo a minha comunidade. Eu já disse que eu só saio daqui para ir lá para o cemitério do Curiaú, porque para outro lugar eu não quero. Eu não troco minha comunidade. Eu só tenho que lutar para que melhore mais, para que a gente possa se unir mais. Mas trocar minha comunidade pelo centro, para outro lugar, nunca. Do Curiaú para todo o Brasil, do Brasil para o mundo, ancorar no universo é questão de segundo. E denar tambores parabólicos, caixas ritmo de cores, astronautica